Os primeiros classificados para a segunda fase da Copa do Mundo já estão definidos e, em meio a algumas surpresas, a terceira rodada ainda tem potencial para grandes emoções. Enquanto Jorge Sampaoli tenta descobrir como foi que o futebol de Messi ficou preso na alfândega russa, os donos da casa surpreenderam o mundo e, com 2 goleadas, garantiram-se nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia e decidirão o primeiro lugar no grupo contra o Uruguai, que, a exemplo da Argentina, ainda não disse a que veio. Na seleção brasileira, Neymar mudou o corte de cabelo mais uma vez, mas Tite ainda não foi capaz de explicar como isso fará com que o menino Ney comece a passar a bola para seus coleguinhas de seleção. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Com o final da segunda rodada dos grupos A, B e C na Copa do Mundo e o vexame que argentinos deram diante da Croácia, o mundo conhece os primeiros classificados às oitavas de final da Copa e aguarda pelas emoções da terceira rodada. Os anfitriões russos, que abriram a competição com uma seleção desacreditada, golearam sauditas e egípcios e, com um saldo de 7 gols e 6 pontos, lideram o grupo A. O Uruguai, que vem de 2 vitórias por 1-0, bem fraquinhas, bem magrinhas, né? É o segundo colocado com os mesmos 6 pontos. As duas seleções definirão o primeiro e o segundo colocado no grupo no próximo dia 25, no confronto direto. E eu que acho que o Uruguai não mostrou futebol para colocar água na vodka dos meninos de Putin, acredito num empate com gols e no primeiro lugar da surpreendente seleção russa, que cogita adotar como nova mascote o Robbie Williams Pistola, né? Parece que o Robbie Williams deu sorte pro time do Putin. No grupo B, portugueses e espanhóis venceram na segunda rodada com um futebolzinho mequetrefe e decidem a classificação na terceira rodada. Espanhóis, com 4 pontos, encaram os eliminados marroquinos, que não pontuaram no grupo, enquanto que Portugal, também com 4 pontos, enfrenta a seleção do Irã, com 3 pontos, e que ainda tem improváveis chances de classificação. Mas tem, basta vencer o time dos amigos do Cristiano Ronaldo. Difícil, mas até aí ninguém achava que a Rússia ia enfiar 3 gols no Egito do Mohamed Salah, né? Os caras foram lá e fizeram 3-1. No grupo C, a França jogou para o gasto, acabou com a alegria do Peru vencendo o time de Cueva e Guerreiro por 1-0 e chegou aos 6 pontos. A Dinamarca chegou aos 4 pontos após empatar com a Austrália, resultado que deixa o time do Crocodilo Dundee com chances de classificação para as oitavas de final. Basta dar uma surra no Peru e torcer por uma vitória da França sobre a Dinamarca, um resultado pouco impossível. Deixando o Peru de lado e com ele as piadas de quinta série, chegamos ao grupo D, que assistiu a mais uma apresentação medonha da seleção argentina. Lionel Messi, que normalmente não rende com a camisa da seleção metade do que rende no Barcelona, estava particularmente irreconhecível. Jorge Sampaoli pediu para o seu auxiliar procurar o futebol de seu craque na alfândega do aeroporto de Moscou, mas ele voltou de mãos vazias. Pior para o catado que Sampaoli chamou de seleção. Perdidos e desorganizados em campo, os argentinos tomaram um 3-0 da seleção da Croácia, que chegou aos 6 pontos e também está nas oitavas de final. Após uma falha digna do goleiro Muralha, vocês lembram, o Flamengo, o torcedor do Flamengo lembra bem dele, né? Tá lá no Japão agora, né? Não sei se está aprontando. Caballero deu o primeiro gol aos croatas, abriu a porteira da defesa argentina e deu entrada no pedido de asilo político em Moscou. Se voltar para a Argentina não vai dar certo não, viu? Caballero tá, moral dele tá baixa. Assim como Jorge Sampaoli, que estuda pedir asilo também essa semana lá em Moscou, né? Como este programa é gravado antes da rodada desta sexta-feira, não deu para sabermos o quanto a Islândia vai complicar a vida da Argentina. Uma vitória dos Vikings contra a seleção da Nigéria coloca a Argentina numa situação muito complicada. Uma vitória da Nigéria também. O melhor para Messi e seus amigos seria a derrota dos dois times no confronto direto, né? Mas isso não deve acontecer. O VAR já é, assim, revolução suficiente para a FIFA, né? Eles não vão tornar possível a derrota dos dois times que estão jogando um contra o outro, né? Nope. Acho que não, né? A FIFA não vai ousar tanto assim. De todo modo, a Argentina precisa vencer a Nigéria na próxima rodada, fazer um baita saldo de gols e torcer para a Croácia dar uma surra na Islândia, né? Fácil para a Argentina classificar. Fácil. E no boletim da seleção brasileira, Neymar, o menino Ney, cortou os cabelos após o joguinho mequetrefe da seleção brasileira contra a Suíça no último domingo e foi para o jogo contra a Costa Rica com um novo penteado. Se isso ajuda ou não no futebol do pequeno gênio que é luz, raio, estrela e luar de Tite, não sabemos. De novo, esse programa foi gravado antes do jogo do Brasil.
Mas pelo menos Neymar foi para o jogo, ou deveria ter ido. Sentindo uma pancada no tornozelo no treino da última terça-feira, o menino mimado da vida fez fisioterapia e corria risco de ficar fora da partida contra a Costa Rica. Situação que deu calafrios na seleção que tem Coutinho, William, Marcelo, Jesus, Firmino, Casemiro e Douglas Costa, né? Sem dúvida nenhuma, é muito pouco. Esses caras têm pouco talento para vencer a poderosa Costa Rica e precisam de Neymar em campo, né? Sem dúvida nenhuma. Portanto, se o Brasil perdeu na manhã dessa sexta-feira para a Costa Rica, perdeu com o time completo. Olha aí que legal, né? Ufa! E com um alívio no coração e confiante no desempenho da seleção que é Neymar em mais 22, já que ele joga por 2 times, fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Se você está vendo este programa pelo YouTube, assine o nosso canal, deixe o seu curtir e o seu comentário. Aproveite para seguir o Ganhador nas redes sensuais. No post que acompanha este vídeo você tem os links para encontrar o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Acesse o Ganhador.com e não perca um lance do seu esporte favorito e da Copa do Mundo da Rússia. Nos vemos aqui na próxima terça-feira, comentando os demais confrontos da terceira rodada, o desempenho da seleção brasileira e se o canarinho pistola conseguiu entrar na concentração para acabar de vez com essa história de cortes de cabelo, não é? Até lá!